Olá, meu nome é Lilian, sou enfermeira, tenho 46 anos de idade, moro em Santos. Venho contar um pouquinho da minha trajetória, como que eu entrei na área da enfermagem, vários desafios, como que foi, como que eu iniciei. E eu acredito que seja interessante essa troca, porque você pode ter as mesmas dúvidas que eu tive no início. Eu posso, com a minha história, te ajudar aí a ingressar ou até vencer alguns paradigmas. Então, eu iniciei com 17 anos o meu curso. Na verdade, no início, foi mais por conta da opinião da minha mãe. Faça a enfermagem para bancar os seus luxos, e luxos que na época era comprar um tênis, comprar um som, né? E que forma mais honesta tem de ganhar dinheiro a não ser trabalhando? Então ela falou, estude, né? Arrume um trabalho e aí você paga os seus luxos. E assim foi. A princípio, né, eu fiquei um pouquinho assim, em dúvida, puxa mãe, eu vou entrar, não sei se eu vou conseguir, a minha família já tem um histórico, né? A minha mãe mesmo, ela era da técnica de raio-x, então na ocasião ela já trazia, né, dessa trajetória dela, então a gente se espelha nos pais, né? Então foi assim, acabei me espelhando, fiquei um pouquinho com medo, falei, mãe, eu vou ver sangue, eu vou desmaiar, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar? Estude, minha filha, vai lá, tente, só dá para saber se tentar, e assim foi. Fiz o curso, era bem imatura na época, né, de 17 para 18 anos, tanto é que o meu primeiro emprego de carteira assinada foi em 1995, eu tinha 19 anos, e na ocasião não tinha muitos cursos de enfermagem, técnico nem tinha na ocasião, só tinha auxiliar de enfermagem e faculdade, que em Santos naquela época era uma apenas. Então fiz o curso. O meu primeiro emprego foi em 1995, com carteira assinada, não tive nenhum problema, né, de ingressar aí na área. E o setor que eu entrei foi oftalmologia. Aí eu falei, nossa, o que eu vou aprender oftalmologia? Pingar colírio, né? Eu queria o quê? Funcionar acesso, fazer curativo, algo que o estudante, quando sai da escola, que acaba não tendo muito essa vivência e estágio, né? E é bem difícil mesmo, ainda mais naquela época. Então eu almejava isso, fazer curativo, ajudar na passagem de uma sonda, né? Achava aquilo deslumbrante. Mas, além de pingar colírio, eu consegui aí, na minha experiência, funcionar o acesso venoso periférico, aquela famosa veia, né? E tive a sorte aí de encontrar pessoas maravilhosas. Uma delas foi a minha primeira chefia, a minha primeira enfermeira, me deu uma estrelinha, porque na primeira tentativa eu consegui alcançar. E para você que fica na dúvida, né, será que eu vou conseguir? Aqui está um exemplo, né? Estou trazendo aí um pouquinho da minha história. Mas eu não parei por aí, porque eu queria o quê? Eu queria alavancar, eu almejava, não, agora que eu sou auxiliar. Eu não falava técnico, porque não era muito falado na época. Agora eu quero ser enfermeira. A minha mãe falava, né? Super orgulhosa. Então, faça a faculdade. E assim foi. Fiz a faculdade de enfermagem, mas tinha muita dificuldade para pagar na ocasião, mas não desisti do meu sonho. Fiz o vestibular e entrei. Sabe aquele vai com medo mesmo? Assim eu fui com medo mesmo. Então, nessa época, até que eu entrei na faculdade, a minha mãe já tinha acabado de falecer, né? Não tive o apoio financeiro da minha mãe, dos meus pais, e era eu mesma. Então, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Que saída eu vou ter, né? E na faculdade, eu fui procurar saber se tinha bolsa. O FIES, na ocasião, também não era muito... não tinha muita divulgação. Se tinha, não chegava para mim essa informação. Aí eu fui lá na diretoria, pedi o que tem aqui que eu consegui um desconto, mas tem que ser um desconto bom para conseguir fazer faculdade, eu queria ser enfermeira. Aí eu fiz a prova para monitor.
monitor do laboratório, monitoria. Aí tinha os professores maravilhosos, né, que me ensinaram aí as práticas, na ocasião a aula de semiologia, que ensina a prática de passagem de sonda, curativo, tudo isso. Só que o estágio da faculdade sempre era no último ano, então não tinha prática no dia a dia, eu tinha prática do auxiliar de enfermagem. Então foi assim, fiz, né, também passei no concurso público, tá, como auxiliar de enfermagem, que me permitiu ajudar a pagar a faculdade. Então, toda a minha trajetória foi baseada no quê? Sentar, estudar, ler, tirar dúvidas. Na minha época, eu falo na minha época, né, porque o avanço da tecnologia atual não tinha na ocasião. Então, era livros. Então, eu ficava na biblioteca, porque para quem quer estudar não tem desculpa, né? Então, eu entrava na biblioteca, saía mais cedo do trabalho, nem ia para casa, direto para a biblioteca. Tinha um trabalho, já complementava ali mesmo. E assim foi. O meu trabalho no emprego público, como auxiliar de enfermagem. Me orgulho muito de falar que eu fui auxiliar de enfermagem, porque o curso de auxiliar de enfermagem foi o que me proporcionou a estar onde eu estou hoje. Estudei, não fiz o técnico, né, porque no estado eu já era auxiliar de enfermagem, então para passar para técnico eu teria que fazer um outro concurso e eu já estava fazendo a faculdade, né? Então se eu fosse fazer um outro concurso seria para enfermeiro. E assim foi a minha trajetória. Terminei lá a faculdade com muitos desafios ao longo da faculdade, lá da graduação, tempo que eu fui monitora, eu fui muito procurada pelos alunos, eu até brincava, puxa, vocês não assistem às aulas lá do professor e vêm do laboratório. Eu queria aproveitar o tempo para arrumar o armário do laboratório, seringa, agulha, as compressas, para deixar tudo organizadinho para as aulas. Quando eu olhava para a porta, um monte de aluno, não, eu quero saber, eu quero fazer com você, porque você tem uma didática. Eu comecei a acreditar nisso, falei, eu acho que eu levo jeito. Então, quando eu me formar enfermeira, eu posso ir para a área da docência, né? E eu fiquei sempre com aquilo, mas não foi a minha primeira especialização, docência, né? Eu já vou contar um pouquinho como que eu cheguei até aqui. Terminando a faculdade, para entrar no mercado de trabalho, exija-se aí uma especialização. Então, eu escolhi fazer nefrologia. Nefrologia porque no hospital que eu trabalhava tinha muita criança que fazia diálise, hemodiálise, então eu achei muito interessante, eu acabei praticando ali e gostei. E às vezes a gente acha que vai por um caminho, né? Na hora da prática a gente já não se identifica com o outro, e assim foi. Fiz nefrologia na Unifesp, em São Paulo, cheguei agora, estou com o meu diploma de especialização. Agora está faltando o quê? Meu emprego de enfermeira. Né? Então, em 2010, fui concorrer a uma vaga de enfermeira no mercado. Terminei a pós-graduação, assim que eu terminei, enviei o currículo. Aí, para minha surpresa, um hospital filantrópico na cidade do Guarujá, havia apenas uma vaga. Uma vaga de enfermeiro de SCIH. Eu falei, meu Deus do céu, SCIH? Eu sei que é importante CCIH, SCIH, mas e agora? Tive SCIH na faculdade, CCIH na faculdade, mas foi uma matéria, às vezes nem tudo que a gente tem na escola, na faculdade, depois na prática a gente vai trazer, né? Então, vamos lá, vamos olhar o livro e ver que raio de CCIH, SCIH pede. Quando eu olhei, totalmente burocrático, né? Legislação, aí o que traz? Você estudar mais, porque área que tem legislação, diretrizes, você tem que se atualizar sempre. Mesmo não querendo, eu sou forçada a saber. Bom, tinha 20 candidatos, mas eu só precisava de uma vaga só. Precisava mais que isso. Fiz a prova prática, dentre os 20 eu fiquei entre as 3 primeiras colocadas, e aí veio a prova prática. Minha prova prática, sondagem vesical. Ai meu Deus do céu, mesmo sendo enfermeira,
sendo auxiliar naquela época, ajudava a enfermeira a passar sonda. Hoje é total privativo do enfermeiro essa prática de sondagem vesical, mas eu sentia falta porque eu não tive muito isso na prática, lá nas aulas práticas, né? E até há pouco tempo atrás, alguns alunos vieram me perguntar: nossa, professora, me ajuda, porque quando chega na parte da sonda eu sempre fico com dúvida. Eu falo: calma, eu também como enfermeira, quando iniciei, tinha a mesma dúvida. Mas vamos lá, engole o choro e vamos. Prova prática. Tinha 3 e eu era a terceira que estava ali pleiteando o cargo. Fiz a prova prática, aguardei o resultado, vaga minha. Agora você acha que terminou por aí? Não. Agora vamos estudar. SCIH, CCIH. Cheguei no setor, falei: me ajuda. Encontrei uma pessoa maravilhosa que me direcionou: olha, estuda isso, estuda aquilo, mas é com você. É com você mesmo, dia a dia, você vai aprender. Eu subia uma escada, descia por outra, ficava perdida no hospital, falei: meu Deus do céu. Aí chegava, eu via alguma coisa, falei: não, eu vou estudar para ver o que é isso. Eu não posso chegar lá para conversar com a equipe e falar: nossa, né? Por mais que eu não saiba, pelo menos eu estou lendo. Então isso foi me provocando o quê? A sede, a vontade de estudar. E é o que eu falo até hoje para os meus alunos: estudem. Estudem, porque quando você é detentor do seu saber, ninguém tira de você. As pessoas podem tirar tudo de você, mas o seu conhecimento não tem quem tire, né? E assim foi. E aí não parou por aí, né? Tive a prática, ok, não tinha até então especialização em SCIH e hoje, atualmente, para ingressar nessa área é obrigatório, né? Na ocasião não era, mas ali foi um divisor de águas para mim, né? Aquela prática do dia a dia, passar visita, beirar leito, equipe multidisciplinar e ver resultado de laboratório, exames, bactérias multiresistentes, antibióticos e assim uma gama de infinidade de direção, né? Você pode tanto ir para a área acadêmica, na CCH, só lecionar, ou na prática mesmo. Eu tive a oportunidade de estar à frente das duas, né? Então, me aprimorei, fui estudando em livros, mas não parou por aí. Eu fui convidada para trabalhar no hospital também municipal, na cidade de Cubatão, e eu tive aí contato com um chefe, né, um diretor, que na entrevista ele falou: olha, ok, você tem a prática, seu currículo sensacional, mas para ingressar mesmo, eu vou precisar que você tenha especialização. O hospital não vai custear a sua especialização, mas eu posso viabilizar a sua ida, né? Então, nos dias que você tiver a pós-graduação, você é liberada do plantão e você segue. Assim eu fiz. 18 meses de MBA, Gestão em Saúde e Controle de Infecção Hospitalar. Em São Paulo, sensacional. Tive contato com vários profissionais também da área. Isso foi para mim super importante, porque quando você começa uma especialização, que você já tem a prática, é total diferente. Você não fica perdido. Nossa, indicador, o que é isso? Não, nossa, indicador, naquele indicador de infecção, nossa, que interessante, infecção relacionada à assistência à saúde, é isso, isso e isso. Então, eu meio que ajudei os meus colegas nas atividades. Olha que interessante, eu de novo nesse contexto de ajudar e interagir com professores, isso foi muito importante. Então, essa viabilidade, essa facilidade de estar perto de pessoas e de assuntos que levam você a estudar, isso é muito interessante. Por quê? Porque você vai ver a necessidade de aprender mais, a gente não pode estacionar, ninguém sabe tudo, não existe. Se alguém um dia aparecer na sua frente e falar: eu já sei tudo, não precisa mais existir esse ser humano, né? Porque ele já sabe tudo. Então já tá bom para morrer, né? Porque quem já sabe tudo não precisa nem viver.
Muito pelo contrário, quanto mais você aprende, mais você quer saber. E eu aprendo a cada dia com os meus alunos. Eu levo informação e eles trazem as dúvidas e eu aprendo a cada dia. Também entrei aí na especialização de qualidade e segurança do paciente, que acaba sendo um braço da SCIH. Vocês pensam, você entra na especialização, você começa a trabalhar e você, eu acho que preciso agregar mais algum conhecimento. Então, a área de qualidade e segurança do paciente, que desde 2013 a OMS reportou, né, milhões de pessoas no mundo morrendo por conta de erros associados a práticas assistenciais, e trouxe aí, né, as metas internacionais de segurança, os protocolos, e a gente trabalha muito isso no nosso dia a dia, independente se sou enfermeira do SCIH, se sou enfermeira da qualidade, você que é um técnico, que é um auxiliar, também está inserido. Porque não é o enfermeiro da qualidade, o enfermeiro da SCIH que está ali 24 horas com o paciente. A gente leva o conteúdo, mas quem executa são vocês, com maestria, se realmente estudarem, né? Quem aqui quer entrar no emprego e perder o porém, porque fez um medicamento errado, por exemplo, né? Então, acredito que ninguém. Então, isso para mim foi um divisor de águas. E aí, para aprimorar, para fechar, acabei terminando aí a docência, fiz docência também, e foi algo que não adiantou fugir, porque por onde eu passava, sempre alguém, nossa, me ensina aqui, como é que é? Às vezes um bate-papo com um colega, nem estava com um colega pensava assim, olha, agora eu vou sentar e relaxar, não tem ninguém no hospital, olhava para um lado, olhava para o outro, nenhum estudante, nenhum conhecido, não vamos falar de saúde. Aí sentava um colega do lado, nossa, minha mãe está com a pressão alta, o que você acha que pode ser? Será que ela faltou algum exame? Não adianta, gente. A pessoa nos reconhece, né? A nossa identidade é a nossa prática. E às vezes a gente fala, puxa, aqui vai falar, mas é um orgulho, porque se a pessoa te procurou é porque ela te tem como referência, né? Então eu fico assim, extremamente agradecida por tudo que eu consegui até hoje, né? Primeiramente a Deus e a outra a mim mesmo, porque fui eu que procurei. Se a partir do momento que minha mãe falasse assim, você vai fazer porque você vai arrumar emprego, e eu falasse assim, não vou, acabou ali, não ia ter história para contar, talvez outras histórias, não essa. Mas eu me encontrei, porque é na enfermagem, meu irmão até brincou comigo, puxa, você estudou tanto, por que não fez medicina, né? Tanto tempo estudando, 10 anos, porque eu me encontrei na enfermagem. Eu não presto assistência direta ao paciente, porque eu sou uma enfermeira dentro da minha especialização agora, da minha especialidade agora, eu fico por trás dos bastidores, dando o quê? Apoio para a equipe, apoio para que ele tenha os protocolos, né, atualizados, treinamentos, né? Nem sempre quem está de frente, né, na linha de frente, que é o ator principal. Às vezes tem os que estão atrás dos bastidores, das cortinas do teatro, né? Mas eu estive também à frente. Então, eu entendo perfeitamente o que um colega recém-formado, o que uma pessoa que pensou em desistir está sentindo. Porque às vezes eu chorava assim, falei, meu Deus do céu, eu só tenho uma madrugada, eu trabalhava à noite, né? 2 empregos, quem não tem 2 empregos, né? Na área da saúde. Agora, graças a algumas leis aí que veio para ajudar, a gente teve aí um passo à frente depois da pandemia, né? Em relação à valorização do salário. Nem falo como profissional, porque nós já somos valorizados desde o dia que a gente reconhece que a gente quer ser da enfermagem, né? Porque não basta só... Eu entrei porque eu queria sim um emprego. Eu acho que a maioria entra querendo porque quer um emprego, né? Enfermagem por amor? Ok, mas ele só vai saber se é por amor quando a gente começar. E eu não tenho vergonha, se eu não tivesse afinidade, se realmente eu desmaiasse, eu não estaria aqui hoje contando para vocês, mas eu me desmaiei, estou aqui,
fui fundo, né? E trago aqui a minha história para te inspirar, para você que quer desistir, para você que está pensando, olha, será que eu dou ou não dou? Entra, vai com medo mesmo, faça como eu fiz. E aí, no final da história, a gente bate aquele papo e você me conta também a sua história.